Olá, tudo bem? Aqui é o Edu do Excel Descomplicado. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como utilizar emojis dentro da função C no Excel. A função C é uma função condicional, ela vai testar um determinado valor e vai apresentar um outro valor resultante, né, de acordo com os testes que a gente estabelecer para aquele valor analisado, né? E aqui nesse vídeo eu vou te mostrar como inserir esses emojis ou caracteres especiais, né, os símbolos que você deseja, como resultado então da nossa função C. Eu estou utilizando uma planilha bem simples de exemplo aqui, tá? Eu até deixei o zoom um pouquinho maior para a gente conseguir enxergar melhor aqui essas variações aqui. Eu vou trazer 3 exemplos. Nesse primeiro exemplo aqui a gente vai utilizar os emojis na própria fórmula. Então você percebe aqui que eu tenho um joinha, né, para quando a variação é positiva e uma joinha para baixo, né, para quando a variação for negativa, né? Só para esclarecimento, é uma planilha bem simples com uma variação de preço, né? Eu tenho um preço antigo, um preço atual aqui e uma variação em porcentagem que faz a variação, essa variação em porcentagem, né, se refere à diferença entre o preço antigo e o preço atual. Eu não vou explicar essa variação percentual aqui, claro, porque não é o objetivo do vídeo, mas eu tenho um vídeo falando sobre variação percentual que inclusive usa esta mesma planilha, caso você queira dar uma olhada, está aí nos cards do vídeo e também na descrição. No segundo exemplo, eu vou te mostrar como fazer exatamente a mesma coisa, mas utilizando referência, né? Ou seja, você coloca um emoji específico em uma determinada célula ou até mesmo em uma outra planilha, e aí você usa a referência desse emoji lá, a referência desse símbolo, para trazer para a fórmula, né? E no terceiro exemplo, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa, né? Só que aí eu vou te ensinar a colorir esses emojis, esses símbolos, de acordo com o resultado que você tem. Então, quando o resultado for positivo, além dele ficar para cima, né, ele vai ter que ficar coloridinho também, com uma cor específica aí que eu escolher, tá joia? Cada um desses 3 exemplos eu vou deixar citado na descrição, o ponto de início do vídeo, né? O ponto de início de cada um desses exemplos eu vou deixar na descrição, caso você se interesse apenas por um, não tenha que ficar percorrendo, né? Não tenha que ficar assistindo o vídeo todo, caso você não queira conhecer algum dos métodos, tá joia? E aliás, durante o vídeo, mais provavelmente lá pro final, eu escolhi variação percentual de propósito, tá? Porque pode acontecer aqui pode acontecer uma pequena variação ali, não é um erro, tá bom? Pode acontecer, eu gostaria de falar, eu gostaria de citar um pequeno detalhe, né, que pode acontecer nas variações percentuais, que fazem muitas pessoas acharem que a fórmula C delas, né, a função C delas não está funcionando corretamente, tá? Mas não é bem assim. Depois eu te explico mais pra frente sobre isso, tá? Então vamos lá, vamos ao nosso primeiro exemplo, né, utilizando emojis na própria fórmula. Eu vou colar os emojis dentro da minha própria fórmula. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou começar aqui utilizando a função C, mas eu não vou explicar ela com detalhes para você, porque eu já tenho alguns vídeos, inclusive uma playlist só de função C, caso você queira dar uma olhadinha nela, tá? Então eu pressuponho que você já tenha um conhecimento. Se você não tem conhecimento de função C ainda, dá uma pausa no vídeo, né? Acessa a descrição do vídeo, assiste um pouquinho de função C, algumas aulinhas de função C, e depois você volta para cá, tendo ela um pouquinho em mente, que eu não vou explicar totalmente em detalhes, tá joia? Eu pressuponho que você já tenha um pouquinho de entendimento nela, eu só vou explicar como que você vai jogar esses emojis lá dentro e depois fazer a formatação condicional dentro deles para deixar eles coloridinhos, tá joia? Hoje em dia, os emojis eles funcionam basicamente através de um código de reconhecimento, né, que cada plataforma vai interpretar de uma maneira. Então, às vezes você pode copiar o emoji de uma plataforma, por exemplo, do WhatsApp, e no momento que você colar esse emoji em uma outra plataforma, por exemplo, como um texto no Word, você vai perceber que apesar do emoji representar a mesma emoção, né, a mesma cara, digamos assim, né, ele muda, né, as cores, ele muda o formato, muda, no caso, a textura, né, isso vai depender muito de cada plataforma. Existe um site que eu vou deixar na descrição também, eu estou aqui usando o Google agora, eu vou lá, eu vou pesquisar aqui Emojipedia, tá? Eu vou deixar na descrição também, mas se você quiser acessar, você acessa diretamente emojipedia.org, tá? É um site que reúne, né, faz uma reunião de todos os emojis existentes no mundo para que você consiga ver as diferenças entre eles, né, entre todas as plataformas e também fazer a procura deles, né, caso você ache interessante aqui. E principalmente copiar eles, caso você queira usar em diferentes plataformas, tá joia? Que é o que a gente vai fazer agora. Nesse meu primeiro caso aqui, eu quero a joinha para cima para quando a variação for positiva, né? E o joinha para baixo para quando a variação for negativa. Então, primeiramente, eu vou lá no Emojipedia e pesquisar. No caso aqui, eu vou pesquisar em inglês, né? Porque o Emojipedia está em inglês. Vou pesquisar thumbs aqui, né? Então, joinha para baixo, joinha para cima, tá? Eu vou abrir até uma nova guia aqui, abrir uma nova guia e abrir uma nova guia só para facilitar para a gente aqui. É claro que você não precisa usar
a barra de pesquisa. Você pode pesquisar pelas categorias, né? A gente tem várias categorias aqui, né? Rostos e pessoas, animais, natureza, comida, bebida, né? Lugares, viagem, objetos, símbolos, né? Bandeiras, a gente tem bastante coisa aqui. Então aqui eu tô com o meu dedinho para baixo, né? E o meu dedinho para cima. Perceba que aqui, né? Você consegue ver como ele aparece em diversas plataformas, tá joia? E inclusive o Excel vai ter sua própria forma de mostrar emojis, tá? E eles não são coloridos, tá bom? O Excel não trabalha por enquanto, pelo menos, né? Nesse momento em que eu estou gravando o vídeo, ele não trabalha com emojis coloridos. Tem um botãozinho chamado Copy aqui, tá? De copiar. A gente vai dar um clique nele e esse emoji aqui já foi copiado para a memória. Ou seja, ele só está esperando você colar. Agora sim, a gente vai aqui e vai utilizar ele na nossa fórmula então. Vamos lá. Igual C, né? A função condicional C, né? O que a gente vai testar? A gente vai testar a variação percentual. Então vamos dar um clique aqui em D4, ou você pode digitar D4, maior do que zero. Então se D4 for maior do que zero, eu vou colocar um joinha positivo, né? Ponto e vírgula, e ali no caso o meu atributo, né, valor se verdadeiro, ou seja, se isso for verdadeiro, ou seja, D4 maior do que zero, o que vai aparecer? No nosso caso, como a gente quer que apareça um texto, então a gente tem que indicar para o Excel que o que a gente vai colocar aqui agora é um texto. Para isso a gente vai abrir aspas duplas, não é duas, você não vai colocar duas aspas simples, tá bom? É uma aspa dupla. E agora a gente vai dar um Ctrl V, né, para colar o emoji. Perceba que na fórmula o emoji já aparece de uma forma diferente. Tá vendo? Na fórmula ele aparece um dedinho para cima ali, um pouquinho mais magrinho, tá bom? Fecha aqui então as aspas duplas, tá joia? Fechou as aspas duplas. Ponto e vírgula. Agora a gente vai testar de novo, valor falso. Ou seja, se não for a gente vai fazer um outro teste, tá? Então a gente vai testar agora se ele é menor do que zero. É claro que você já pode fazer o teste final aqui e deixar negativo, inclusive para os que forem zero, né? Mas eu quero que no zero não apareça nada. Então são três condições, né? Uma para quando for maior que zero, uma para quando for menor que zero e uma para quando for igual a zero. Tá joia? Então, maior que zero eu já testei. Agora vamos fazer um outro teste. Então, se, né? Ou seja, se não for maior que zero, então vai ser D4, né? Vamos digitar aqui para ficar mais fácil, porque a fórmula tomou um espacinho ali da minha D4, né? Se D4 for menor do que zero, né? Ponto e vírgula. A gente pode voltar lá no Emojipid e copiar o thumbs down, né, que seria o dedinho para baixo, tá? Mas você não precisa fazer isso agora. Você pode montar tudo com o mesmo emoji e depois você só vai substituindo ele na fórmula, que eu acho mais fácil do que ficar indo e vindo, que às vezes você, sem querer, pode acabar clicando em uma célula aqui e fazer referência a essa célula dentro da fórmula, tá? Então vamos colocar sempre o mesmo emoji, tá bom? Depois a gente troca ele para ficar mais fácil. Então abre aspas aqui, Ctrl V novamente, fecha aspas, sempre aspas duplas, né? Ponto e vírgula agora, qual que é o valor falso? Só sobrou uma condição, né? Se ele é maior, se ele não é nem maior nem menor que zero, ele só pode ser igual a zero, né? Então, no caso falso, ou seja, se ele for realmente igual a zero, então não vai aparecer nada. No meu caso, eu quero que não apareça nada, mas você pode estabelecer um outro emoji aqui, né? Para nada no Excel a gente vai usar aspas duplas e aspas duplas, tá? Abriu e fechou, não coloque espaço no meio, tá? Abriu e fechou. Fechamos um parêntese aqui para fechar essa última função C, nessa última função C aqui, e fechamos um outro parênteses para fechar a primeira função C aqui, porque a gente tem três condições, cada função C trabalha com duas, então a gente vai precisar de mais uma para testar a última, né? Vamos dar um Enter aqui, tá joia? Então aqui eu tenho o meu dedinho para cima, meu joinha, porque foi positivo, né? Agora a gente só vai voltar lá no navegador e copiar o dedinho para baixo, né? Então, dedinho para baixo aqui, copy, né? O dedãozinho para baixo. E aqui, enquanto você está com a célula selecionada, você pode dar dois cliques aqui ou ir diretamente aqui na barra de fórmulas, tá? Então a gente vem aqui na barra de fórmulas, a gente só vai apagar esse dedinho para cima e dar um Ctrl V aqui de dedinho para baixo. Tá vendo? Aqui na barra de fórmulas e dá um Enter. Perceba que lá no site ele aparece de uma maneira, tá? Na barra de fórmulas ele aparece de outra e aqui na exibição do Excel ele aparece de outra, tá bom? Mas o que vale pra gente é essa aqui, ok? E aí é muito simples, a gente só vai precisar descer os resultados. Como a gente tem uma sequência aqui, né, então sempre vai ser analisada a D4, depois a D5, depois a D6, a gente pega essa célula, clica aqui no quadradinho, né, até o mouse virar uma cruzinha magrinha, que é a alça de preenchimento, clica, segura clicado e arrasta. E aí você consegue ver, ó, dedinho para cima, dedinho para baixo, dedinho para cima, dedinho para baixo e dedinho para baixo, né? Tudo que é negativo ficou com o dedinho para baixo. O que for zero, no nosso caso aqui, não ficou com nada, porque a gente estabeleceu nada, né?
Lembrando, claro, que você não precisa necessariamente copiar o emoji aqui do Emojipedia, tá? Eu tô te explicando sobre o Emojipedia porque ele é uma biblioteca muito grande de emojis aqui, todos estão aqui. Mas você pode copiar de uma rede social, você pode copiar de um texto, de um site, tá? De qualquer local aí e colar lá no Excel. Obviamente, né, o Excel vai transformar isso de acordo com a biblioteca que ele mesmo tem, tá? Então, a forma como ele se mostra aqui não é necessariamente a forma como o Excel vai mostrar ele aqui na sua planilha, tá joia? Vamos então agora ao nosso segundo exemplo aqui, que a gente vai utilizar emojis por referência, ou seja, a gente não vai colar esses emojis diretamente na fórmula, a gente vai colar eles numa célula separada e usar essa célula depois, ok? Vamos então escolher os nossos emojis, né, os nossos símbolos aí. Então eu vou querer setinha para cima, aquele triângulozinho para cima para quando for positivo e o triângulozinho para baixo para quando for negativo. Então voltando aqui ao Emojipedia, tá? Lembrando que você sempre vai ter que pesquisar ele em inglês aqui, né? Vou colocar aqui triângulo, né? Então tá vendo que ele tem aquele triângulo para cima e o triângulo para baixo. Apesar dele aparecer vermelho aqui, tá bom? No Excel ele vai aparecer sem cor, vai aparecer preto, tá bom? Então eu vou abrir aqui uma nova guia, abrir uma nova guia só para deixar tudo mais organizadinho, um em cada local, né? Para não precisar ficar voltando depois, né? Então o que eu tenho aqui, no caso, o triângulo para cima, vou dar um copy aqui para copiar, vou vir aqui no Excel, escolho qualquer local, eu vou escolher aqui minha célula J4, tá? Mas você pode escolher uma outra planilha, inclusive, para deixar isso tudo escondido, ou até mesmo utilizar a coluna aqui, né? E depois que você finalizar a fórmula, você vem aqui na coluna e oculta ela, para ela não ficar visível, né? Para esses emojis não ficarem visíveis aqui no meio da planilha, né? No caso, né, ficaria um pouco esquisito, né? Ficaria estranho. Mas aqui, só para quesito de explicação, eu vou colocar aqui mesmo, tá? Eu venho aqui no botãozinho colar aqui, eu dou Ctrl V também, né? Vamos voltar lá, vamos pegar agora o para baixo, copy, triângulozinho para baixo, eu vou colar nessa daqui, botão colar, tá joia? Copiei, opa, voltar o zoom aqui, copiei e colei, tá vendo? Para cima e para baixo. A gente vai fazer a mesma coisa, só que agora a gente vai utilizar referência, né? Então vamos lá, igual C, né? Abre parênteses aqui, qual que é o meu teste lógico? O valor contido aqui na variação percentual. Se D4 for maior do que zero, então ponto e vírgula. Se for maior do que zero, então vai aparecer esse emoji aqui na célula J4. Como a gente está fazendo uma referência, você não precisa usar aspas duplas, tá? Você só vai dar um clique na J4 ou digitar J4, tá? Que é uma referência, a gente está fazendo uma referência a essa célula, né? Depois eu volto aqui para explicar um detalhezinho. Ponto e vírgula, né? Agora o valor falso. A gente tem que testar mais dois valores, lembra? A gente tem um valor para números maiores do que zero, menores do que zero e iguais a zero. Então, nesse caso, a gente vai ter que testar novamente a função C. Então, C, abre parêntese, novamente D4, só que se D4 agora for menor do que zero, né? Menor do que zero, ponto e vírgula. Nesse caso, a gente vai utilizar o emoji aqui de baixo. Eu estou falando emoji, tá? Mesmo que você considere isso como símbolo, ele é um emoji, tá joia? Ele é um emoji, ele é classificado como um emoji, tá bom? Ponto e vírgula aqui, e agora só vai faltar o valor falso, o único valor que sobrou, né? Que é o zero. Se for igual a zero, nesse caso específico, eu vou colocar vazio, né? Mas você pode escolher um outro emoji ou qualquer outra condição. Então, aspas duplas e aspas duplas, né? Como a gente já havia feito no exemplo anterior, para indicar vazio para o Excel. Fechou um parênteses aqui para fechar a última função C, fechou outro parênteses para fechar a função C anterior. Tá joia? E vamos dar um Enter aqui. Então funcionou, tá joia? Então a variação foi positiva e funcionou. Naturalmente, quando você puxar isso aqui, né, para os demais valores, não vai funcionar, porque o Excel vai descer. Então ele vai analisar J5, depois a J6, J7, J8 e assim sucessivamente, de acordo né, com o auto-preenchimento que você aplicar aqui. Então lembre-se, nesse caso, sempre quando você usa referência, essa referência é absoluta, né, é uma referência assim que ela sempre fixa, sempre vai ser essa célula ou sempre essa, tá? Nunca vai descer, nunca vai ter um conjunto paralelo a esse aqui, né? Um conjunto sequencial a esse aqui, então você tem que lembrar de travar suas células que, no caso, puxam essa referência, né? Então, que seriam a J4 e a J5. Então, vem aqui na fórmula, tá vendo na J4 aqui? Você pode fazer isso enquanto estiver montando a fórmula também. Vem na J4 e pressiona a tecla F4 do seu teclado, ou você pode, antes do J, digitar o cifrão e depois do J, digitar o cifrão também, né? Cifrão para o J e cifrão para o 4. É a mesma coisa no J5, tá? F4 aqui para travar todo mundo, para falar para o Excel que é sempre J5, não é J6, não é J7, não é J8, tá bom? Independentemente de quanto ele desça no auto-preenchimento, essas células não vão descer, elas sempre ficarão fixas. Vamos dar um Enter aqui.
Tá joia? E agora a gente vai dar um clique aqui, clica no auto-preenchimento aqui, na setinha do auto-preenchimento, arrasta para os demais valores. Então, subiu, desceu, desceu e aqui, variação nenhuma, 0, ficou vazio, ok? O bacana disso é que você pode agora trocar os símbolos, né? Então, se você vir aqui no Emojipedia, por exemplo, eu vou colocar aqui pessoas, né? Vamos pegar aqui uma carinha feliz, tá vendo? Essa carinha feliz aqui. E vamos pegar uma carinha triste aqui embaixo. Vamos ver se eu acho uma carinha triste aqui. Aqui embaixo uma carinha triste, tá joia? Então, carinha feliz e carinha triste para quando der negativo. Então, vamos copiar a carinha feliz e vamos vir aqui e trocar, né? Vamos colar aqui. Então, carinha feliz. E agora a gente vai aqui na carinha triste, copiar também, e a gente cola a carinha triste aqui, colar, ou Ctrl V, né? Então, automaticamente, quando você muda aqui, né, você muda as células principais, né, aquelas da fórmula que estão referenciando essas células vão mudar automaticamente. Então, essa é a vantagem no caso, né? E agora vamos ao último exemplo aqui, fazendo com que os nossos emojis fiquem também coloridos, né? Então vamos fazer aqui, vamos usar um de referência, né? Fazendo com que os emojis fiquem coloridos. Eu vou copiar a fórmula aqui, tá vendo? Então eu vou copiar essa mesma fórmula. Deixa eu só copiar os emojis aqui para o mesmo local. Dou um Ctrl C aqui. Vou vir aqui também, dar um Ctrl V aqui nesses emojis. E depois vou copiar essa fórmula aqui, né? Ctrl C. E vou colá-la aqui para facilitar para a gente, né? Então tá vendo que ela já cola exatamente igual. A gente está utilizando as mesmas células, né? J4 e J5 não vai fazer muita diferença. Vamos descer todo mundo aqui. Eu só vou trocar o emoji porque eu acho que vai ficar mais interessante enxergar com o emoji um pouco mais, digamos assim, visível, né? Um pouco mais cheinho, né? Então vamos voltar aquele do triângulo para cima aqui, né? Nos positivos e do triângulozinho para baixo. Deixa eu pesquisar de novo aqui, né? Para os números negativos. Então vamos lá para esse triângulozinho de baixo, copiar aqui e vamos colar aqui nesse segundo emoji aqui. O Excel não fará uma diferenciação de cores mesmo que você indique essas cores aqui. Então, se eu vier aqui no positivo, né, trocar a cor da fonte para azul e vir aqui no negativo e trocar a cor da fonte para vermelho, por exemplo, tá? Eles não serão refletidos aqui, tá joia? Inclusive, vou até desfazer isso para você não se confundir depois, tá bom? Então, mesmo que você troque aqui, eles não serão trocados aqui na função C, porque a função C meramente vai buscar o valor que está aqui e não a formatação, tá bom? Isso aqui é um valor, a formatação que está aqui não vai fazer diferença para a gente. A formatação você vai ter que aplicar aqui dentro, tá? Desse intervalo aqui dentro desse intervalo para colorir o texto que está aqui dentro. A gente tem um emoji, né? A gente tem um símbolo, mas o Excel entende ele como texto, tá? O que a gente vai fazer? Utilizar a formatação condicional aqui da guia página inicial, né? Botãozinho formatação condicional. Eu tenho uma série de vídeos no canal falando sobre formatação condicional, caso você queira dar uma olhadinha, né, para descobrir um pouquinho mais como que ela funciona, tá? Eu vou deixar aí nos cards do vídeo e também na descrição do vídeo, caso você queira dar uma olhadinha agora, você pode dar uma olhadinha depois também para se aprofundar, né? Porque tem muita coisa aqui dentro, dá para fazer muita coisa aqui dentro, tá? O que eu vou explicar aqui é uma formatação condicional um pouquinho básica, tá? Então eu pressuponho que você já entenda um pouquinho do assunto, mas caso não entenda, dê uma olhadinha pelo menos em 1 ou 2 vídeos que falam sobre o assunto só para você se inteirar. Depois você pode voltar para cá que você vai entender o que eu estou fazendo aqui. Mas eu vou explicar de uma forma bem simples, né? Só não tão detalhada, né? Mas eu vou te explicar de uma forma bem simples aqui que eu acho que você vai conseguir pegar mesmo se você nunca tiver utilizado essa ferramenta. Como o próprio nome já diz, a formatação condicional vai formatar um valor de acordo com uma condição, né? Então vamos dar um clique aqui. Eu vou clicar em nova regra porque eu quero estabelecer uma regra do zero e não quero utilizar aquelas regras pré-definidas do Excel. Existem vários tipos de regras aqui, mas eu quero essa segunda seção aqui, ó, formatar apenas células que contenham, porque eu vou me basear no que contiver, né, no que estiver dentro de cada uma dessas células para que a formatação aconteça. Então, formatar apenas células que contenham. Então, a minha formatação vai ser baseada, né, no conteúdo de cada célula. Aqui eu posso colocar o valor da célula, no caso, o texto específico, né, não vai fazer muita diferença no nosso caso, mas eu vou deixar aqui o valor da célula, né? Então, o valor que está aqui dentro da minha célula, ele tem que estar entre um e outro? Não, a gente não vai fazer essa diferenciação entre um e outro, entre um intervalo. A gente vai colocar um
texto bem específico, né? Então eu vou dar um clique aqui na condição e vou colocar é igual a. Então tem que ser igual a alguma coisa, né? Tem que ser igual a um determinado valor. E aqui dentro eu posso digitar esse valor ou eu posso clicar nessa setinha aqui e escolher. Então eu vou escolher o meu primeiro emoji desse lado aqui, tá? Eu vou escolher esse emoji para cima. Ou seja, vamos descer aqui, você pode clicar nesse botãozinho aqui, nessa setinha azul para baixo aqui, para descer, né? Para a gente abrir a nossa janelinha novamente. Ou seja, a minha formatação aqui, minha regra de formatação, ela está baseando-se nesse emoji aqui. Toda vez que esse emoji aparecer aqui, o que vai acontecer? Né? Aí sim, eu vou dar um clique, tá vendo que ele já veio até travado, né? Para não correr o risco de descer, né? Vou dar um clique em formatar e aqui na janelinha formatar eu formato o que eu quero, tá? Eu posso formatar a cor da fonte, eu posso formatar o estilo da fonte, eu posso formatar a borda, eu posso formatar o preenchimento da célula, tá? Mas no momento que me interessa aqui para te mostrar é só a fonte, tá? Então eu vou trocar a cor da fonte aqui. Para quando for positivo eu vou colocar o azul, tá? Então a cor da fonte aqui eu vou colocar o azul. Você pode mexer em quantas formatações você quiser, tá bom? Mas eu só vou mexer nisso, tá bom? Cor de fonte azul, vamos dar um OK aqui e um OK. Você tá conseguindo ver aí então que agora todos os emojis, né, com triângulozinho para cima, todos os triângulozinhos para cima, né, eles são mostrados em azul. A gente vai fazer a mesma coisa agora, selecionar todo esse intervalo, formatação condicional, nova regra. Agora a gente vai só estabelecer, né, a cor do emojizinho para baixo, né? Então a gente vai fazer a mesma coisa, formatar apenas células que contenham, o valor da célula é igual ao quê? É igual a esse emoji de baixo aqui, né? Vamos voltar à janelinha aqui, vamos clicar no botãozinho formatar e estabelecer qual é a formatação nesse caso específico. Nesse caso desse emoji eu vou querer que ele fique vermelho, tá bom? Então o texto vai ficar vermelho, vamos dar um OK e OK novamente. Então agora tudo que for negativo vai ficar vermelho, tudo que for positivo vai ficar azul. E depois, naturalmente, você pode trocar o emoji aqui se você quiser, tá? A regra de formatação condicional vai continuar valendo da mesma maneira, vai colocar as coresinhas que você definiu da mesma maneira. Caso você queira editar essas cores depois, tá? Lembre-se de clicar em formatação condicional, gerenciar regras aqui. E aqui, ó, você pode escolher se as suas regras, quais regras serão mostradas, né? As regras da seleção atual ou as regras dessa planilha inteira. Então, se você tem várias regras, você pode escolher aqui esta planilha inteira. Aí o Excel vai mostrar todas as regras estabelecidas. Aí você dá 2 cliques e edita aquilo que você quiser. Tá joia? Editar cores, fontes, preenchimento, aquilo que você achar interessante. Tá joia? Lembrando também que a gente tem aqui no grupinho, na guia inserir, a gente tem um grupinho chamado símbolos. E dentro desse grupo chamado símbolos, a gente tem um botão chamado símbolo e aqui a gente consegue achar vários símbolos, né, que a gente já usa há muito tempo aí, né, antes mesmo dos emojis. Você pode utilizar esses símbolos também se você quiser, tá? Então a gente tem vários símbolos aqui que você pode utilizar, inclusive letras diferentes, né? Só que aqui é um pouquinho mais limitado, né? A gente tem uma gama um pouquinho mais limitada aqui de símbolos, mas você pode utilizar esses símbolos também, tá? Você pode inserir eles aqui, inclusive, né, nas referências, e aí o Excel vai continuar trabalhando com eles normalmente. Outra observação que eu tenho para fazer é que nem todas as versões do Excel vão suportar os emojis, tá? Nem sempre todas as versões vão suportar essa inserção de qualquer tipo de emoji aqui. Às vezes vai aparecer como um caractere indefinido. Outra coisa interessante a se falar também é que às vezes no online, quando você joga essa planilha para um navegador ou abre no Google Planilhas, Excel Online ou em algum aplicativo do celular, pode ser que na verdade, pode ser, né, que algum desses caracteres não funcione. Pode ser que uns funcionem, outros não, tá? Então fique bastante atento quanto a isso, ok? E uma última informação bastante importante aqui em relação às porcentagens, né? Que deixa eu só mostrar para você uma coisinha bem simples aqui. Aqui eu estou utilizando minha variação percentual com uma casa decimal. Então perceba que eu tenho uma casa decimal aqui, uma casa depois da vírgula. Vamos arredondar isso aqui. Vou selecionar todos esses valores. Aqui no grupinho número, tá vendo da guia página inicial? Eu tenho o botãozinho aumentar casas decimais e diminuir. Eu vou diminuir uma casa decimal e aí o Excel vai mostrar uma variação percentual para mim apenas com números inteiros, ou seja, ele arredondou os valores, tá? Ele simplesmente arredondou os valores. Olha o que acontece aqui se de 15, né, o cabo USB custava 15, continua custando 15, mas vamos supor que agora ele custe R$15,01, ou seja, houve um aumento, tá bom? Então houve um aumento de 1 centavo, porém o Excel coloca para mim que essa variação foi de 0. E aqui, no caso, a minha fórmula, a minha função C já reconheceu que houve um aumento. Aí você deve pensar, você pode olhar aí na sua planilha, que você está mexendo com variação percentual aí, você bate o olho no 0 e vê que o Excel colocou que houve uma variação, né? Houve um aumento.
Poxa, mas como que houve um aumento se eu estou com 0%? Você tem que prestar atenção que às vezes o seu 0% não é necessariamente zero, tá? O Excel arredondou esse número, ele pode ter arredondado esse número. Se a gente vier aqui selecionar toda essa porcentagem novamente e aumentar as casas decimais, você vai perceber que houve uma variação de 0,1. Ou seja, já não é mais zero. Se não é mais zero, né, naturalmente a função C vai encarar isso aqui como diferente de zero, como maior do que zero, e naturalmente ela vai colocar o símbolo que você atribuiu aos valores que são maiores do que zero, tá? Então, no caso da variação percentual, ou no caso de números decimais em geral, né, porque a variação percentual é um número decimal, né? No caso de números decimais em geral, vale bastante prestar atenção na questão das casas decimais, tá? Então aqui se eu posso até aumentar mais, tá vendo? Eu posso até aumentar, ó, aumentar várias casas aqui, você vai perceber, por exemplo, esse número aqui, ó, que ele tem uma infinidade de casas decimais aqui, tá? Então se isso aqui estivesse beirando zero, o Excel poderia mostrar zero, mas na verdade ele é uma queda, né, que assim, bem minúscula, né, mas que ainda assim seria uma queda, o Excel interpretaria como queda, tá bom? Então preste bastante atenção também em números decimais e porcentagens. Bom, é isso, né? Existem mil coisas, né, ainda que dá pra gente fazer aqui para incrementar mais ainda, mas esse não é o propósito do vídeo, né? Espero que tenha sido útil, espero que tenha sido também de fácil compreensão, mas se você tiver qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários, e caso você queira aprender sobre um tema específico tratado aqui nesse vídeo, você pode ir na descrição do vídeo, que eu vou deixar alguns vídeos aí relacionados, né, alguns vídeos sobre alguns assuntos tratados aqui nesse vídeo. Ok? Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer sugestão, fique à vontade na área de comentários aí. Eu te vejo então no próximo vídeo. Tá joia? Valeu, até mais, abraço!